Sou o Rafael do primeiro semestre da SM e esse é o nosso projeto interdisciplinar. A ideia foi fazer um site que ensine de forma prática o funcionamento do imposto de renda, que no Brasil é administrado pela Receita Federal, e é de extrema importância que seja declarado corretamente. Começamos pela página inicial do Clio, que contém um breve resumo sobre os pontos principais do nosso site. Para deixar mais dinâmico, adicionamos dois botões no menu de introdução, que leva para as duas páginas principais do nosso site, que é o botão da calculadora e o como funciona. Porém, caso o usuário queira conhecer um pouco mais sobre nossa página, adicionamos logo abaixo um breve resumo sobre como usar a calculadora e o que deve ser informado para seu funcionamento, para que forneça o resultado desejado. Contamos também com alguns textos explicando o porquê usar nossa ferramenta e buscamos responder algumas dúvidas essenciais para que não haja possíveis confusões. Olá, tudo bem? Estou aqui para apresentar um pouco sobre a Killian, que é a nossa calculadora de imposto de renda, tá certo? Fica aqui o nosso convite também para explorar um pouco mais sobre as ferramentas e todas as informações necessárias, como tabela, como funciona, estão aqui no próprio site. Então fica aqui o nosso convite para explorar um pouco mais sobre essas ferramentas, tá certo? Vale a pena lembrar que todas as informações aqui são fictícias, desenvolvidas pelos alunos do curso de Desenvolvimento de Software Multiplataforma da FATEC Franca, ok? Tendo como principal objetivo desse projeto o nosso PI. Para iniciar a simulação, vamos usar uma renda anual de R$ 37.000, tá? E vamos supor que a deduções seja de apenas 10%, ou seja, R$ 3.700, e que temos um total de um dependente, ok? Logo, o resultado da simulação é de R$ 31.300. Imposto estimado é de R$ 847,50, a alíquota efetiva é de 2,29% e a renda líquida é de R$ 36.152,50, tá certo? De uma maneira geral, a calculadora ela usa uma tabela progressiva e fictícia, onde cada faixa da renda é tributada por uma alíquota diferente. Com a renda anual de R$ 37.000 e deduções de R$ 3.700 com um dependente, a base de cálculo ficou em R$ 31.300. Dessa base, os primeiros 20 mil entram na faixa de 0% e não pagam imposto. Que faixa seria essa? Se repararmos bem, na tabela fictícia, todas as informações de limite, valores e as suas devidas alíquotas, elas são nomeadas, ou melhor, elas são explicadas, ou seja, R$ 20.000, 0%, R$ 40.000, 7,5% e assim sucessivamente, tá certo? Ou seja, voltando aqui recapitulando, dessa base, como os primeiros 20 mil entram na faixa de 0% e não pagam imposto, o valor restante de 11.300 é tributado, com uma alíquota de 7,5%, resultando em um imposto de R$ 847,50. A alíquota efetiva, quanto realmente se paga em relação à renda total, foi de 2,29%. Sendo assim, após o imposto, a renda líquida ficou estimada em R$ 36.152,50. De uma maneira bem simples, essa é uma explicação aí sobre a Killian, que é a nossa calculadora de imposto de renda. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estamos aqui à disposição. Até logo! Olá, meu nome é Miguel e hoje eu vim apresentar a minha parte no PI, que é a tabela fictícia. Essa é a página onde a tabela fica. Aqui a gente vê que começa com o nome dela, com o título Tabela Progressiva Fictícia, e embaixo tem uma descrição. Essa é a mesma tabela fictícia usada na calculadora na página inicial. Ela foi criada apenas para fins de estudo, sem qualquer vínculo com a tabela oficial. Então, aqui a gente apresenta que ela é a mesma tabela utilizada na página da calculadora e depois a gente explica que ela tem o intuito apenas educativo, sem qualquer vínculo com a tabela oficial. Então, os dados apresentados nela têm que ser desconsiderados. Embaixo, a gente tem a tabela. Então, a gente tem as faixas 1, 2, 3, 4, o limite de até quando a pessoa pode ganhar para adquirir uma alíquota, uma porcentagem de quanto que ela vai pagar. Então, aqui temos 20 mil, 0%, 40 mil, 7,5%, 60 mil e assim por diante. E embaixo, a gente explica como ela é usada na calculadora. O cálculo faz um fatiamento de renda. Cada parte da base do cálculo é tributada com a alíquota correspondente à sua faixa. A soma desses pedaços gera um imposto estimado apresentado para a página principal.
Bom, eu queria também explicar o porquê ela é importante. Ela é a base do cálculo do imposto de renda. É ela que define quanto cada parte de renda de uma pessoa vai ser tributada. Não teria como calcular um imposto de renda de forma justa e proporcional sem ela. É através dela que o sistema aplica um princípio da progressividade. Quem ganha menos, paga menos. Quem ganha mais, paga uma alíquota maior. Bom, então a página é essa. É uma página simples, onde apresenta apenas a tabela, mas sem essa tabela não teria como calcular um imposto. Não teria uma base para saber o quanto que a pessoa teria que ganhar, para quanto de imposto ela teria que pagar. Bom, essa tabela é fictícia e eu espero que eu tenha apresentado o porquê ela é importante para se aprender a calcular o seu imposto de renda. Oi, meu nome é Gabriel Povidaico e hoje eu vim aqui para poder explicar a página de como funciona do nosso site. Aqui nós temos o título da nossa página, que seria como usar a calculadora de imposto de renda. Abaixo nós temos as regras, que seriam informe sua renda anual, adicione deduções e inclui dependentes. Logo abaixo nós temos os resultados da nossa calculadora, que seria a base de cálculo, imposto estimado, alíquota efetiva e renda líquida. Abaixo disso, nós temos as nossas dúvidas recorrentes, que seriam o que é a base de cálculo, por que o imposto é progressivo e qual que seriam as diferenças da alíquota nominal e a alíquota efetiva. E é isso. Olá, meu nome é Lucas Lamos e eu sou do curso de DSM e eu gostaria de falar quem somos e sobre a nossa calculadora Calium. A Calium é um projeto que surgiu de uma crença que é entender seus impostos que não deveriam exigir nenhum diploma em contabilidade. Ou seja, a gente fez ela para pessoas que não têm uma base de quantos recebe de desconto em seus salários, como jovens de 16 anos, até mesmo idosos de 60 a 70 anos de idade. Vamos prosseguir. O nosso objetivo é ser uma ponte entre a complexidade da lei e a clareza que você merece. Então, a gente serve como um atalho para você poder ter uma base do que está acontecendo com o seu salário, com os descontos que sofremos no nosso país e desmentificar a tributação, como vocês podem ver aqui. Eu vou começar a ler. Transformar a linguagem complexa da Receita Federal em uma linguagem acessível, que qualquer cidadão consiga entender. Então a gente abrevia pontos-chave sobre os descontos da Receita Federal, como o INSS, FGTS, dentre outros que temos no nosso país. E oferecer também a autonomia financeira, é claro, e criar uma ferramenta que permite o usuário simular seus próprios impostos e entender o impacto das suas decisões financeiras antes de enviar a declaração oficial. Ou seja, como eu falei, ela serve para calcular e ter uma base de seus descontos que você recebe e tudo mais. E a acessibilidade é universal, ou seja, todos podem usar ela, porque ela é 100% gratuita e feita diretamente para o povo brasileiro, onde que a gente não busca ser um projeto que você tem que dar um certo valor para poder ser somado. Não, nós decidimos criar ela para dar uma exemplificada para as pessoas que não entendem, ajudar quem precisa, pois muitos dos nossos cidadãos brasileiros sofrem com esse tipo de desconto e não conseguem levar uma vida digna de seus trabalhos ou de suas vidas. E redução de erros em malha fina. Ajudar a contribuir, evitar os erros comuns e preenchimento da declaração através de tutoriais preventivos. Ou seja, além da gente mostrar para você os cálculos, nós podemos também dar dicas de como evitar, como você poder segurar mais a sua renda e muito mais. E o importante, o resultado não pode ser preciso. Para qualquer decisão real, consulte sempre as regras oficiais e o profissional habilitado. Nossa página de contato é simples e direta. Nosso objetivo com ela é que o usuário dê algum feedback sobre o site ou nos informar sobre algum erro, além de dicas que podem melhorar a experiência para todos que acessarem o Clio, melhorando assim a experiência de todos os usuários finais.